E aí, gente do YouTube, tudo bem? Meu nome é Ryan Grande Alessio. Dias de hoje vamos continuar com nossa série de vídeos falando sobre o modificador de cloth. Para o dia de hoje vamos ver as propriedades do tecido que podemos configurar no nosso modificador. Então vamos ver como que funciona. Primeiro vamos fazer uma seleção e vamos vir aqui nas opções de Object Properties. Depois vamos fazer um clique aqui no tecido que a gente tem. Se você tem outro nome, vai fazer o clique aí e vamos ver as propriedades que a gente tem para trabalhar com o nosso tecido. Então vamos ver como que você pode configurar esse tipo de parâmetros para você trabalhar de um jeito muito mais certo com seus tecidos. Primeiro, aqui as primeiras opções que a gente tem Inactive. O que faz isso? Faz que seu tecido ou seu objeto de colisão não faça absolutamente nada, só que fica aí. Já depois que você tem que fazer um clique para seu tecido ou objeto de colisão. Depois temos as opções que temos aqui, por exemplo, que você pode fazer uma configuração para ter duas propriedades no seu tecido. Aqui você pode fazer isso. Lembre que nas aulas passadas a gente falou dessas propriedades, assim que de momento temos bem claro o que significa aquelas propriedades. Mas a gente tem uma opção de mais, que é Use Panel Properties. Como que funciona isso? Se eu faço um clique, você está vendo que as propriedades ficaram bloqueadas. Então se eu faço um OK aqui, de momento, para eu aceder àquelas propriedades, eu tenho que fazer um clique aqui no Cloth, fazer um clique aqui no Panel, fazer uma seleção para meu objeto e você pode também configurar as propriedades do seu tecido aqui mesmo, tá bom? Aqui você pode fazer, vai ter todas as opções que você tem para seu tecido. Mas se você não quer trabalhar assim e você quer trabalhar com esse painel, com essa janela para a configuração, então você deixa assim mesmo, tá bom? Aqui você vai olhar os presets que tem por defeito o 3D Max. Aqui tem muitos presets para você trabalhar. De momento eu trabalho muito com default, com algodão e com couro pesado, porque para mim isso é como o tipo de tecidos que eu trabalho mais. Mas aqui você tem muitas mais opções para você experimentar, que são bem interessantes para você ver qual é a diferença de um tecido ao outro, que é bem interessante saber como que funciona. Mas primeiro, por que vou ensinar essa parte daí? Primeiramente, essa parte daí é muito útil para fazer as animações. Como que as animações? Eu falei no começo que eu quero fazer como uma série de vídeos enfocado para fazer objetos, mas você pode também ter a situação que você vai fazer um projeto, você vai fazer um vídeo e você quer fazer um movimento para seus tecidos para ter um detalhe extra na sua apresentação. Então você precisa saber muito bem que tipo de configuração você precisa para seu tecido e fazer uma apresentação bem legal mesmo. Então todos os tecidos têm propriedades diferentes, tá bom? Eu recomendo primeiro que você tenha uma referência do tecido que você quer simular. De momento, se você precisa fazer um objeto para um render, uma coisa assim, você não precisa muito. Tem vezes que eu utilizo parte da minha configuração que tem aqui para evitar que seu tecido se fique movendo. Você está vendo que quando você vai fazer uma simulação, por exemplo, uma mesa, e seu tecido vai ficando como que se movendo, vai tirando para um lado, vai se cair. Então tem opções aqui, por exemplo, da fricção para você configurar e evitar esse tipo de situações. E tem muitas outras coisas mais, um pouquinho de detalhes que vamos ver como solucionar, que de momento eu posso utilizar para fazer as criações de objetos. Mas se você precisa fazer uma apresentação, é bem importante que você conheça as opções e as possibilidades que você tem para fazer um objeto de tecido bem certo. Então vamos ver como que funciona essa parte daqui. UV Bend. Aqui tem dois bends e você vai se perguntar por quê? É porque seu tecido vai ter duas dimensões. Eu não lembro muito bem como que é, se largura ou comprimento, mas você me entende como que é, por favor. Se você sabe muito bem a ordem que tem que ter, me escreve nos comentários para eu relembrar como que se diz, se é largura assim. Ah não, eu acho que o comprimento é assim e largura é assim. Como eu disse, horizontal, tá? E o comprimento é vertical. Eu acho, se eu estou errado, por favor me escreve nos comentários. Então, provavelmente você tem um tecido que tem um comportamento diferente de um lado para o outro.
Então, se acontece isso, porque se você vai fazer uma modificação, olha só que sempre vai ficar bloqueado. Se você vai modificar automaticamente vai ficar esse número para o valor que tem enlaçado. Então, se você precisa que aquela configuração fique, por exemplo, um número diferente para o outro, você tem que ativar aqui a opção de anisotropia. Se você vai clicar aí, agora você pode deixar um valor diferente para uma parte do comprimento ou da largura do seu tecido. Mas de momento eu não conheço um tecido que tenha aquelas propriedades. Se você conhece então essa opção é interessante para você, tá? Então, de momento, os valores por defeitos ficam assim. Eu vou fazer uma simulação e vou fazer um preview e vamos ver como que é o processo aqui que eu faço para fazer uma comparação dos tecidos. Tem propriedades que a gente não precisa fazer um preview, mas tem outras que a gente precisa fazer para olhar muito bem as diferenças, porque se você vai fazer uma simulação e você vai fazer uma modificação, provavelmente você não vai notar uma diferença significativa. Então, como de momento vamos ver como que você pode fazer uma configuração para uma apresentação, então vamos ver como que você tem que ver a diferença de um parâmetro para o outro. Vamos ver como que é para que você me entenda muito melhor. De momento, minha configuração para meu timeline é de 70 frames, porque eu vi que na hora de fazer aquela simulação que eu tenho aí, eu preciso só 70 frames para olhar a diferença. Depende muito do seu projeto, do que você está trabalhando, que provavelmente você precisa ter muito mais frames ou menos. De momento, para as questões práticas, para ensinar vocês, 70 é muito bem para mim, para não consumir muito tempo. Então, se você precisa saber como que você pode configurar seu timeline, você vai clicar aqui a opção de esse hello que você tem aí, com a porca aí. Então, você vai clicar aqui o end time, quantos frames que você precisa, tá? De momento, como tem 30 frames por segundo, que de momento eu não expliquei muito bem como que funciona os frames, os tempos das animações. 30 frames quer dizer, olha só, aqui diz que eu estou no frame 0, depois estou no frame 1 e depois 2, 3, 4 e assim. Então, um segundo consta de 30 frames para fazer uma animação de 1 segundo. Então, de momento, eu tenho aqui 70. Quer dizer que eu vou ter 2 segundos mais 10 frames de mais. De momento, para as questões deste vídeo, eu preciso só isso para ensinar e para explicar vocês, tá bom? Então, vou fazer uma simulação aqui mesmo, com os valores por defeito, que tem as propriedades do tecido, e quando termina aquela simulação, voltamos de novo. Beleza, já acabou. Então minha animação ficou assim mesmo, tá? Se vou fazer um play, beleza, aqui eu tenho essa animação. Se você quer olhar sua animação com um pouquinho da iluminação que tem 3D Max por defeito, você pode clicar aqui no Standard e você vai clicar aqui High Quality. O que vai fazer? Vai me ensinar como a iluminação que tem 3D Max por defeito, como falei, e vai me ensinar como a sombra e o volume que tem nosso tecido e os objetos que tem aí, como um jeito muito mais básico para você olhar como as deformações que tem seu tecido. Eu acho que é bem interessante e você pode utilizar esse jeito de visualização para seu viewport para você trabalhar do jeito mais certo. Eu falei um pouquinho mais sobre isso e vou deixar aqui o vídeo por aqui ou na descrição do vídeo para que você veja como que você pode trabalhar com as opções ou configurações de seu viewport. Mas de momento eu vou trabalhar assim. Então, eu venho aqui para as opções que tem Tools, venho aqui para a opção que diz Preview Graph Viewport e vamos a vir aqui que diz Create Preview Animação. Então, o que vai me ensinar essa janela daqui? Aqui vai me ensinar o seguinte, que eu vou fazer um vídeo no formato AVI com o tempo que eu tenho no meu timeline. De momento, se você vai deixar aqui Active Time Segment, vai fazer um render vai fazer uma previsualização no frame 0 até o frame que você tenha configurado. Se você precisa de uma configuração especial, você pode deixar aqui o número que você precisa. Esse daqui é o número dos frames, tá bom? E aqui vai me dizer os 30 frames por segundo. Se você quer fazer uma configuração diferente, você pode deixar assim, mas de momento eu deixo tudo aqui por default.
Aqui eu tenho umas dimensões, aqui eu tenho 50 pixels por 500 pixels por 500 pixels. Então, porcentagem, por que é? Porque 50%, porque minha configuração do meu render, aqui que eu fiz, eu deixei 1000 pixels por 1000 pixels, tá? Então, se você quer deixar umas dimensões diferentes, você pode fazer também, mas eu, de momento eu deixo aí. Eu sei que de momento a gente não vê essas partes da configuração, porque vamos por partes, então quero deixar assim. De momento eu fiz só aquela configuração, tá bom? Então, vem aqui. E como o 50% do 1000 é 500, aqui vai me ensinar a resolução que vai me deixar o vídeo que eu vou fazer a minha previsualização, tá bom? De momento fica assim. Vou fazer o render viewport, vou deixar aqui na perspectiva e vou, geralmente, essa opção daqui, play when done, que quer dizer isso? Que quando vai terminar de fazer minha criação de previsualização, vai ativar o reprodutor que você tem por default e vai ensinar o vídeo para vocês. De momento eu não preciso, porque geralmente o formato é um pouquinho pesado, então se você quer olhar o vídeo de um jeito mais correto, eu recomendo o tipo do reprodutor QuickTime, que é bem legal e vai ensinar para vocês como que é verdadeiramente o timing do vídeo, tá bom? Então de momento eu não quero fazer isso porque aqui eu tenho minhas ferramentas para olhar o timing ou o tempo certo que eu tenho no meu vídeo, então é por isso que eu tenho desativado. Vou fazer o Create. Mas eu quero ensinar também uma coisa que geralmente se você vai fazer um Create primeiro, por exemplo, vou remover esse daqui. O que eu fiz? Eu fiz um clique aqui no File e, por exemplo, vou fazer um preview aqui. Você pode ter uma configuração por default e só fazer um Create, ou você pode vir aqui também. Você vai fazer um Save e aqui vai ensinar como tipo de formato que você tem no seu preview. Então, eu recomendo que o formato que você deixe é Microsoft Video 1, tá bom? Esse tipo de formato é para mim que eu acho muito melhor para trabalhar. Deixa aqui a qualidade o melhor possível, vai fazer OK e você pode criar agora sim seu vídeo, tá bom? Beleza. Então, eu tenho aqui, vou abrir minha carpeta, aqui eu tenho meu vídeo. Vamos ver para que você veja. Você está vendo que não está começando no começo, não está fazendo as coisas muito certas, porque esse tipo de reprodutor não é muito certo. Aqui eu tenho meu reprodutor interno do 3D Max, então vamos trabalhar com esse daqui. Então, como esse daqui tem as propriedades por defeito no tecido, eu vou escrever e vou dizer que esse tem umas propriedades por defeito, porque se você faz, por exemplo, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, você depois não vai lembrar que tipo de configuração tem os vídeos que você fez no passado. Então é muito melhor fazer isso, é uma boa prática. Vou deixar aqui default. Beleza. Então agora vamos ver a primeira propriedade. Essa propriedade de bend é como dizer, por exemplo, a resistência que tem seu tecido para se doblar. Se tem um valor muito alto, vai ser muito mais difícil que seu tecido seja fácil para dobrar. Mas se tem um valor muito baixo, vai se dobrar demais. Então, como geralmente esse valor fica com um número, eu recomendo que o valor mínimo você não deixe zero mesmo, porque tem vezes que tem algumas propriedades que se você vai deixar o valor de zero, não vai trabalhar muito bem. Então, eu recomendo como mínimo deixar um valor de 1 ou 0,1, tá? Mas tem valores que tem no zero mesmo, eu sei. Então, se tem valores que tem no zero, deixa assim. Você pode aumentar suas configurações, você pode deixar para o zero mesmo. Mas se você olha que algum valor daí dessas propriedades tem outro valor diferente, não deixe no zero mesmo. Deixe um valor muito cercano no zero. Por exemplo, 0,1, por exemplo, tá bom? Então, de momento, eu vou trabalhar com as propriedades de 1 e vou clicar OK. Então vou remover minha simulação e vou fazer uma nova simulação. Por que estou fazendo isso? Porque eu vou fazer uma comparação dos vídeos. De momento estou fazendo uma simulação, depois vou fazer um preview e vou fazer uma comparação, que aqui eu tenho uma ferramenta muito ótima para que você veja as diferenças. Então eu quero modificar um valor cada um para olhar qual que é a diferença que você tem com o valor por default
e com o valor que você está modificando. Então vamos ver. De momento eu vou deixar assim, quando eu termine de fazer aquela simulação, voltamos de novo. Beleza. Então, de momento, como a gente não tem como ter uma comparativa aqui, vamos fazer aqui um preview, também vamos fazer um preview novo. Então, como eu modifiquei o nome do meu preview, não vai me sobrescrever, porque se você não deixa um nome nenhum para ser o preview que você fez antes, e você vai fazer um novo, então vai sobrescrever. Tem muito cuidado com isso, para que você lembre que você tem que mudar o nome. Como minha configuração do formato ficou bem certinho, então só vou fazer um create. Não preciso mais. Beleza. Então, eu venho aqui e eu tenho que deixar um nome, por exemplo, aqui, band, que eu deixei no valor do 1, para lembrar a diferença. Agora, eu venho aqui no menu do rendering e eu baixo até aqui que diz compare Media in RAM Player. Então vou utilizar minha RAM para fazer a memória RAM para fazer para carregar os vídeos, tá bom? Então aqui tenho dois canais, canal A e canal B. Aqui no canal A vou procurar o meu preview que eu tenho no básico por default, tá? Então vou clicar aqui, vou deixar aqui no Open e vou clicar OK. Então vai se carregar, vai demorar um pouquinho, é por isso que eu utilizei 71 frames, porque é muito mais rápido. E aqui no canal B, vamos a carregar aquele aqui que eu fiz, aquela modificação, e vou clicar OK. Agora, aqui tem umas ferramentas bem legais para que você veja a diferença. Vamos ver como que é. Se você olha muito bem, aqui tem como uma pestaña, como um sino aqui na parte da arriba, aqui lá embaixo também. Se você clicar como que uma diferença de um o outro, aqui na parte da esquerda, no canal A, você vai ter o default, e na direita você vai ter o canal B, que vai ter aquela modificação no band. Então vou fazer um play, por exemplo, e olha só que aqui vai ver como se diz, como uma linha invisível. Só que você tem que lembrar que aqui tem como uma linha. Olha só que aqui o sininho se moveu. Quando você vai fazer um clique, você vai se arrastar. Então vai ver a diferença. Esse daqui tem um band por defeito. E aqui tem um band do valor de 1. Lembre. O que quer dizer isso? Lembra muito bem que a resistência para se dobrar. Esse daqui tem uma resistência muito mais alta, então vai se dobrar muito menos. E esse daqui tem uma resistência muito mais baixa, então vai se dobrar muito mais fácil, tá bom? Então olha só a diferença. Aqui não ficou tão dobrado e esse daqui sim. Então é desse jeito como que você pode aproveitar suas ferramentas para você ver a diferença. Aqui você pode olhar muito facilmente como que é a diferença de um tecido do outro. Então é bem útil essa comparativa que você tem aqui mesmo, tá bom? Se você vai sair, vai ensinar uma janela que vai dizer que se você vai sair, aquele preview que você carregou vai se remover da memória RAM. Você pode clicar OK, mas depois você tem que carregar de novo, tá bom? Então, preferivelmente você vai fazer muitas comparações como o que eu vou fazer hoje, você minimize. Mas eu queria ensinar para vocês essa janela daí, tá bom? Agora, você já entende como que funciona a primeira propriedade, que é band. A segunda propriedade, mas vou deixar aqui no valor por defeito, para ter a mesma configuração por defeito, e depois vamos a modificar outras propriedades. UV Curve, o que é isso? UV, precisa as dimensões, por exemplo, no largura de comprimento, B de band e curve. O que quer dizer essas propriedades? Essa propriedade daqui e esse daqui é muito parecido, é quase igual. Só que esse daqui vai me ajudar para eu corrigir aquele erro que você está fazendo uma simulação e tem vezes que o tecido fica no dentro mesmo, mas quando você tem ativado essas colisões no seu tecido mesmo, que a gente viu na aula passada, tem vezes que ainda tem aquele erro. Então, se você quer, por exemplo, diminuir esse erro o mais possível, eu recomendo que você deixe aqui esse valor no 1. O que vai fazer? Que no momento de fazer aquela simulação, progressivamente seu tecido vai se dobrar. Então, quando fique se dobrando mais e mais e mais,
esse valor daqui vai se procurar, vai ter como uma força demais para que os polígonos não fiquem dentro mesmo, tá bom? É como uma opção para você corrigir aquele erro, tá bom? Mas se você vai utilizar esse valor, por exemplo, no 5, é como se você multiplicar esse valor aqui como sumara, não, multiplicar não, sumara esse valor de aqui e aqui você deixa 10, por exemplo. Então, eu recomendo que você deixe esse valor no 1 para você corrigir aquele erro que você tem na hora de fazer suas simulações. Mas é a mesma coisa, porque é o mesmo bend de aqui, mas o que vai ser arrumar aquele erro na hora de que seus polígonos fiquem dentro mesmo, tá? Então é uma forma de arrumar progressivamente, porque na medida que fique aquele tecido mais dobrado, progressivamente vai ser arrumando isso. Então é por isso que existe aquela opção. Eu fiz muitas comparações antes, até que a diferença não é muita desse daqui com esse daqui, mas esse daqui tem aquele característica demais que é arrumar os erros das simulações, tá? Então de momento eu vou deixar aqui no valor no 0, porque de momento eu não tenho problema nenhum, e porque eu não quero como que sumar aquela cálculo demais e vai se tardar um pouquinho mais minha simulação. Tem que ter muito cuidado com os valores, porque tem vezes que vai se demorar um pouquinho mais sua simulação e tem vezes que não. Então deixa assim de momento. O stretch é como o estiramento do seu tecido. Se você tem um valor muito alto, seu tecido vai ter uma resistência no estiramento, quer dizer que vai ser muito mais forte, mais rígido. Deixa eu procurar aqui se tem essa palavra. É mais rígido. Então, por exemplo, como o couro. O couro é muito mais rígido que, por exemplo, o plástico. Um exemplo, porque o plástico você pode estirar até o algodão também. Então, se você tem um valor muito alto, vai se estirar menos. Se você tem um valor muito baixo, vai se estirar mais. Aqui é muito fácil reconhecer a diferença. Então, vou fazer aqui OK. De momento, com essas opções, não preciso fazer um preview. Então, vou remover minha simulação. Vou ativar de novo. E vou aguardar até que finalize aquela simulação e você vai ver depois como que funciona essa parte do estiramento, tá bom? Então vamos aguardar até que finalize aquela simulação. Beleza, agora eu tenho minha simulação por defeito, assim como no começo. Mas eu fiz um erro porque eu preciso de uma simulação local para que você veja a diferença no tempo real. Então, o que eu vou fazer? Se você viu minha série de vídeos no começo, você vai saber como que você pode trabalhar isso, que é como utilizar as ferramentas daqui. Se você não viu esses vídeos, eu recomendo que você comece, ou vou deixar aqui o link na descrição do meu vídeo, tá bom? Então vou fazer um set inicial para que meu estado fique aqui no começo, vou remover e beleza, ficou assim. Então eu venho aqui nas minhas propriedades, vou fazer um clique aqui no meu tecido e eu vou mudar o valor que tem aqui, por exemplo, de stretch, vou deixar aqui o valor de 1, tá? Eu não recomendo 0, lembre, se você quer deixar um valor mais baixo, deixe 0,1. Até aí. Então eu vou fazer aqui uma simulação local e você vai ver que o comportamento do tecido vai ficar como que mais plástico, que você pode estirar demais seu tecido com uma borracha bem fininha que você pode fazer o que você quiser com esse tecido, tá? Olha só o comportamento. Se eu vou voltar para meus valores, por exemplo, eu vou deixar um valor muito mais alto, por exemplo, um valor de 400, vai ser muito mais rígido, tá? Vamos ver? Olha isso que começa como que a ficar com um valor mais forte. Olha só, olha. Então, como é muito mais rígido, os valores ficaram muito altos, então a diferença vai fazer como uma animação assim, mas depois vai brincar e depois fica normal, tá bom? Fica tranquilo com essas simulações ou esses saltos que está ficando o seu tecido. É porque estamos fazendo muitas diferenças com as propriedades, é por isso. Mas olha só a diferença do comportamento do seu tecido, que é bem interessante que você conheça como que você pode aproveitar essas propriedades, tá? Beleza, vou parar aí. Então, o meu tecido eu vou deixar aqui no valor 250. E como que funciona, por exemplo, aqui as propriedades de compressão? A ver, tem tecidos que, por exemplo, que eu vou deixar como eu deixei com o valor de 1 aqui no stretch,
vai ficar assim, como que você pode estirar seu tecido como você quiser, e se você vai soltar, vai ficar assim. Mas tem tecidos que tem uma compressão diferente, que por exemplo, esse tecido daqui, se você vai estirar, vai voltar de novo. Então, quer dizer essa parte daqui, se você vai aumentar a resistência desse tecido vai ficar muito alta, então se você vai fazer um estiramento assim, vai voltar muito mais forte. Mas se você vai deixar essa compressão muito baixa, com um valor muito baixo da resistência, se você vai estirar, provavelmente vai ficar assim. Então essa é a diferença direita desses valores daqui. É muito parecido com as propriedades que eu tenho aqui, mas a diferença é de as animações. Então, de momento eu não tenho como fazer aquele estiramento, porque esses, por exemplo, com as propriedades que vamos ver depois, para fazer aquela animação, é mais para os personagens, para a animação de personagem. Então, de momento, você não tem como ensinar vocês com as propriedades básicas, com as coisas básicas. Então, eu quero que você conheça de que existe o personagem. Tem que fazer uma coisa assim, por exemplo, você pode modificar os valores da compressão. Shear. Esse shear quer dizer, por exemplo, que vai fazer muito mais forte seu tecido para se cortar, porque você pode fazer simulações com seu tecido que fica se rompendo. Mas então, como a gente não vai trabalhar com isso, porque não é para criação de objetos, então, de momento eu não preciso. É mais como para as películas, os filmes, tá? Então, de momento eu não vou trabalhar com o tecido cortado. Então, um valor mais alto quer dizer que seu tecido vai ser muito mais difícil de cortar, com um valor mais baixo que é muito fácil de cortar. E se você vai trabalhar com valores assim, você precisa também fazer uma configuração demais para ensinar o modificador de cloth que qual é a parte que vai se cortar. Então, de momento eu não vou trabalhar com isso. Densidade. Eu mudei nos vídeos passados como que funciona essa parte daqui. Densidade é o peso do seu tecido. Olha só que tem um valor muito baixo. Se você vai trabalhar com valores muito altos, seu comportamento do seu tecido vai ficar muito exagerado. Vamos ver, vou fazer uma simulação local e olha só que vai se estirar demais, vai ficar muito pesado. Então eu não recomendo. Mas tem vezes que seu tecido precisa que fique pesado para simulações. Então eu deixei um valor muito alto com o valor normal, por exemplo, o valor 0,1 ou 0,5, que o valor por defeito funciona muito bem, mas se você precisa que fique mais alto, joga com esse valor, mas jogue não muito para deixar no, por exemplo, 0,01 ou 0,1, por exemplo, você vai vendo, você vai fazendo o teste das suas simulações com o preview e você vai vendo qual que é mais cercano à sua referência, que lembre, eu recomendo que você trabalhe com referências, que você grave suas cortinas, por exemplo, como que funciona com as janelas fechadas, ou com a janela aberta, ou com um ventilador, por exemplo, para que você veja como que os tecidos que você tem na sua casa, como se comporta com o ambiente, tá bom? Ou como se comporta com as forças que você pode configurar aqui. Então é isso. Damping. Damping é uma amortiguação demais. Por exemplo, que seu tecido seja muito liviano. Então tem tecidos que você vai mover e na hora de que você tira a sua mão, por exemplo, vai ser assim e volta muito rápido, mas com um damping muito alto, você pode mover assim e vai se demorar um pouquinho mais. Vamos ver como que é a diferença. Esse valor, o valor máximo que você vai ter é o valor de 1, olha só. Você não tem valores muito mais altos, então vamos ver como que é um valor de 0,1, por exemplo. Mas eu vou retornar meu tecido para que fique normal, vamos ver. Vou fazer Ctrl Z para que seja mais rápido e eu vou fazer uma pequena animação. Então vamos ver, fique ligado aqui porque eu vou ensinar para vocês como fazer animações muito simples, mas eu preciso que você fique ligado com as advertências que eu vou falar aqui mesmo. Mas não é uma animação muito complexa, é uma coisa bem simples. Vou fazer uma esfera bem pequena, uma coisa assim, por exemplo, eu vou deixar aqui. Eu vou tentar fazer de que essa esfera
tente mover aquela parte do tecido e você vai ver a diferença com uma amortiguação mais baixa com outra mais alta. Então, se você quer fazer uma simulação ou uma animação, você tem que ativar o botão que diz aqui Auto Key, tá? Beleza. Se você olha que seu viewport ficou com um color vermelho, fique ligado com isso, porque tem vezes que você termina de fazer sua animação e você vai mover parâmetros e depois você vai fazer uma coisa muito louca, muito errada, que vai se mover tudo. Então é muito importante que você, quando termine de fazer suas simulações, você desliga aquela opção de Auto Key, tá? Então eu estou começando, fico aqui no meu frame 0 mesmo, vou fazer um clique aqui para fazer um keyframe. Olha só que vai me fazer um keyframe com muitas cores e vou mover essa esfera até aqui mais ou menos, beleza? Então olha só a diferença. Mas eu tenho que mover na minha linha de tempo. Então, como eu não quero fazer animações muito rápidas, que você lembra que eu falei no começo da série de vídeos que as animações rápidas é muito difícil de calcular para os tecidos, então vou fazer uma animação assim, até o frame 30, que é como que um segundo, tá? Então vai se demorar um segundo de aqui até aqui. Então venho aqui para meu tecido, vou baixar, vou adicionar aqui, adicionar objetos, vou fazer uma seleção desse tecido, dessa esfera, beleza? Vou vir aqui as propriedades, vou dizer que essa esfera vai se comportar como um objeto de colisão. E agora vou fazer uma simulação. Quando termina aquela simulação, vamos voltar de novo. Vamos ver. Desculpa, só um minutinho. O que eu fiz? Deixa eu ver aquela configuração. 0,005, tá? Beleza. Agora sim, vai trabalhar normal. O que aconteceu? Provavelmente, como que eu retornei muito, as propriedades da minha esfera não ficaram aí. Vamos ver. Ficou. Então eu tenho que deixar aqui no objeto de colisão. Acontece muito que você faz uma configuração e depois não aconteceu nada. Então fique muito ligado. E lembre, eu terminei minha configuração eu terminei minha animação. Então que apagar esse botão daí, tá bom? Deixa eu ver uma coisa. O tecido ficou muito bem. Beleza. A esfera também. E vou fazer uma simulação. Lembre que você tem que, quando você termina de fazer uma animação, você tem que desligar essa opção de Auto Key, que eu esqueci, mas é difícil. Vai acontecer. Quando você trabalha com uma parte da animação, vai acontecer que, eu esqueci de desligar esse botão daí, mas vai aprender com a prática. Então, quando terminar minha simulação, voltamos de novo, tá bom? Beleza, agora vou fazer um preview, porque eu vou fazer uma comparativa, agora se eu preciso. Vou criar e vou deixar assim, create. Beleza. Eu venho aqui e vou fazer, por exemplo, que o dumping tem um valor de 0,1. Beleza. Agora vou mudar, vou mudar aquele valor e vou deixar aqui no 1. Vou remover minha simulação, volto aqui de novo e vou fazer uma simulação de novo com esse valor que eu mudei. Lembre de clicar like nesse vídeo, de se inscrever e vamos voltar quando termine de fazer minha simulação. Beleza, aqui eu tenho meu vídeo e vou fazer um preview e vamos ver a comparativa. Eu vou criar e eu venho aqui com dumping, um valor de 1. Agora, venho aqui, rendering, fazer um compare, preview, dumping no 01, aqui no canal A, e no canal B, vou deixar o dumping com o valor de 1. Então, na esquerda eu sempre deixo o valor por defeito e na direita vou deixar o valor modificado, tá? Valor de 1.
Aqui vai deixar o nome dos canais para que você veja que se você deixou bem certo no canal que você quer, mas você pode trabalhar como você quiser. Vamos ver a diferença. Então, aqui, como meu vídeo vai se mover até a direita, vou mover aquela barrinha invisível para que você veja a diferença. Mas você está vendo que aqui na parte da esquerda, que tem uma configuração por defeito, o tecido baixou mais rápido, mas aqui vai se demorar um pouquinho mais. Olha só. Então aqui vai se demorar mais e aqui vai se demorar muito menos. Então aqui você olha a diferença, aqui você vai ver o tecido e aqui vai baixar muito mais rápido. Então essa é a diferença na hora de trabalhar com esse valor de damping, tá? De que seu tecido vai se demorar um pouquinho mais para baixar se esse tecido vai fazer uma colisão com outro objeto. Então, eu não quero fazer esse vídeo muito longe, vou deixar até aqui. No próximo vídeo eu vou falar da plasticidade e dos outros parâmetros e vamos deixar assim. Se você tem alguma dúvida, pode me escrever na caixa dos comentários. Não se esqueça de clicar like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo se você acha que tem uma pessoa que tem interesse de trabalhar com os tecidos Pro 3D Max. E vamos lá para o outro vídeo.